Bom, eu acho que tudo leva a crer. Eu estava vendo agora uma nota do Canal 13 de Israel, né? O correspondente-chefe de defesa do Canal 13 diz que o exército de Israel completou os preparativos para a operação terrestre e que está aguardando uma autorização política para entrar no norte da faixa de Gaza. O perfil de bombardeios hoje em Gaza, boa noite, Heron Almeida, o perfil de bombardeios na faixa de Gaza é política de terra arrasada, principalmente no norte. E o que isso denota? Que muito provavelmente exista, e a gente já ouviu aí até alguma coisa no sentido que, eventualmente, Israel queira estipular uma zona tampão. Uma situação de desocupação de uma faixa aí, talvez de 20 quilômetros, pelo menos, em Gaza, aonde a ideia, e está a cidade de Gaza, que é o coração dessa região, aí, do ponto de vista populacional e econômico, com todas as mazelas e dificuldades. Eu quero colocar o seguinte para vocês. Me parece que Israel tomou uma decisão de destruir essa parte de Gaza e desocupá-la. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é politicamente muito mais sensível do que a gente imagina. Eu vi aí alguma alteração, inclusive na própria fala oficial do governo egípcio, dos sauditas, dos turcos eu não vou nem comentar, porque os turcos e os azeris eles estão suportando nitidamente a parte do discurso interno do Erdogan, alguns partidos políticos ligados à Irmandade e tudo mais, mas, do ponto de vista real, político e econômico, eles estão sustentando totalmente o esforço de guerra de Israel. Em relação a isso, vocês não tenham a menor dúvida. Eu vou até aqui pegar para vocês algumas coisas concretas e materiais, porque falar qualquer um fala, né? Mas precisa mostrar a coisa sob o ponto de vista material. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui sob o ponto de vista material em relação a essa situação. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui o meu Twitter e dividir isso em tela com vocês. Não prometo, mas deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma divisão aqui com vocês para mostrar o seguinte, para mostrar algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. O Azerbaijão, tá? Vou falar sobre o Azerbaijão, contribui no esforço de guerra israelense com uma operação, por exemplo, com um navio-tanque de 900 pés, que foi carregado com mais de 1 milhão de barris de petróleo adicionais da marca Azeri Light e que veio do terminal de Ceyhan, na Turquia. O petroleiro que oficialmente, vejam como o jogo é pesado, o petroleiro que oficialmente tem como destino o porto jordaniano de Aqaba. Mas vários comerciantes confirmaram que a carga recebida pela refinaria israelense Paz Oil será, na verdade, entregue no porto de Eilat, a apenas 6 quilômetros de Aqaba. Então, o Azerbaijão está mandando petróleo para o esforço de guerra de Israel, tá? Essa não foi a única nota. Outros meios de mídia, como o próprio Hakim, que é uma mídia azeri, né? Essa notícia anterior é da Bloomberg, diz que mais de 1 milhão de barris de petróleo adicionais estão sendo entregues pelo Azerbaijão. Então, esse é um ponto fundamental. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Muita gente está dizendo que os palestinos, e principalmente o Hezbollah, usam os Kornet, né, que seriam mísseis antitanque russos. Na realidade, a bem da verdade, nós conseguimos aqui, através de uma manifestação feita através de um analista iraniano bastante respeitado nas redes, dizer o seguinte: não é o caso, né? Muitas pessoas pensam, inclusive, que o Hezbollah usa o russo Kornet. Não é verdade. O Hezbollah utiliza o contratipo iraniano Dekhlavier, alguma coisa assim, tá? Não falo farsi, mas é alguma coisa nesse sentido, que é um contratipo do Kornet, tá? Eu quero colocar assim, com muita clareza para vocês que essa especulação a respeito do Hezbollah armado pela Rússia é outra baboseira, tá? Então, quem tem entregue há muito tempo material importante para o Hezbollah é o Irã. Eventualmente pode ter algum material russo? Pode, mas via Irã e, efetivamente, muita coisa também produzida na República Árabe Síria, tá? Esses são pontos, assim, que eu acho que são fundamentais. Eu consegui abrir aqui o Twitter e eu vou tentar apresentar para vocês um dos mapas. Tem muita coisa a mais no Telegram e no Twitter, tem muito material, inclusive eu compartilhei uma
uma página interessante que o David colocou aqui, eu recompartilhei, né? Mostrando a questão de disputa de rota entre Turquia e Israel. Professor de História, de Relações Internacionais, de Geografia, por gentileza, né? Façam aí a sua pesquisa mostrando esse material para que seus alunos possam compreender a real dimensão dos possíveis interesses efetivos envolvidos no conflito. Bom, aqui estão os modelos, vou colocar, até aproveitar o ensejo, aproveitando que eu já abri, aqui estão os modelos, né, do que são os armamentos que os iranianos e não os russos fornecem ao Hezbollah e, eventualmente, aí o Hamas também poderia ter alguma coisa de armamento nesse sentido. Um ponto importante, falando em armamento, gente, é que os lançamentos do Hamas estão diminuindo, viu? E isso aí é uma coisa que, a nível militar, a gente tem que considerar. O Hamas, a munição do Hamas vai acabar. Tá? Por quê? Porque vai ser muito difícil eles receberem nesse momento, seja por via marítima, seja até por intermédio dos túneis no Egito, seja por intermédio de qualquer outra situação, eles receberem armamentos adicionais. Então, o cerco é muito grande da inteligência israelense, o cerco de Israel é muito grande. Então, a tendência é que a munição do Hamas termine muito rapidamente. Quando eu digo muito rapidamente, eu não estou falando em 10 ou 15 dias, mas, assim, vai para descendente a questão aí da utilização de mísseis, dos ataques mais, vamos dizer assim, espetaculares aí que o Hamas pode desenvolver. A munição do Hamas está em processo, claro, de diminuição, uma vez que é impossível para o Hamas, com essas fronteiras, conseguir receber suprimento numa situação de guerra como essa. Esse é um ponto, tá? Então, estocaram muita munição? Estocaram. Usaram, vão ter munição ainda, talvez, para 30, 40 dias. Talvez, se Israel entrar por terra, 50, 60 dias. Mas esses lançamentos de mísseis espetaculares aí, vocês não vão ver mais. Isso é um ponto, tá? Munição do Hamas vai lá para baixo. É diferente do Hezbollah, porque o Hezbollah tem uma linha com a fronteira síria aberta, o Hezbollah tem mais capacidade de logística operacional, então, num conflito exacerbado com o Hezbollah, essa capacidade de receber armamento, receber munição do Hezbollah, ela não é tão afetada. A parte do Hezbollah tem aí, alguns estimam, 200 mil mísseis em seu arsenal, tá? Então, a luta com o Hezbollah é uma luta muito mais importante. Os próprios chefes militares israelenses dizem que lutar com o Hezbollah é 10 vezes mais complicado do que lutar com o Hamas. Isso não quer dizer que uma operação terrestre na faixa de Gaza não deixe muitos mortos israelenses, até porque aí você vai trabalhar com a ideia de arma ligeira e aí você vai ver que o Hamas vai ter munição para mais tempo.